Violência sexual ela é gritante em todo lugar, do norte ao sul. Existe uma grande diferença que é o silêncio. Eu acho que é porque a sociedade não se interessa. Então a gente está falando de uma sociedade adoecida, né? Você tem abusadores de todas as classes sociais. Acho que matar uma pessoa não é tão violento quanto você abusar de uma criança de 5, 6 anos de idade, né? Eu acho que tem uma coisa aí muito importante, a impunidade. Tem muita pornografia infantil na internet, nas redes sociais todas. A gente ainda cria os nossos filhos para serem macho. Quanto mais velho você for e quanto mais novinha é a sua amante, mais maneiro você é, mais garanhão. O cara que pagou R$20 pra fazer sexo com uma menina na praia, com uma menina de 14 anos, cara, a hora que você vê esse casal andando, você tem que parar e falar, meu, pega ladrão. Aconteceu isso porque você quis, você que estava lá. Como se a vítima, criança, tivesse plena condição de entender o que ela estava fazendo. Tem exploração sexual no WhatsApp, nas festas, no meio político. É quando há uma troca mercantil. Seja dinheiro, seja uma carona, seja uma comida, seja uma bolacha, seja o que for. Não é normal, mas a gente acha que é normal, porque ninguém faz nada, as autoridades não fazem nada. Quando alguém presencia uma situação de exploração sexual, ela só tem duas opções: denunciar ou ser cúmplice. A gente entender que prostituição infantil, que a exploração sexual da criança e do adolescente não pode ser paisagem. Ai. Eu acho que a gente tem que rever as nossas urgências. Sabe assim, para ontem, eu queria propor nacionalmente, com apoio do governo, com apoio de Fátima Bernardes, sabe assim? De todo mundo que decide coisas, que define o que a gente vai falar sobre. Eu queria que todo mundo se juntasse pra gente eleger uma data no calendário. E aquele dia vai ser um dia que a gente vai se comprometer como uma nação unida que somos, de famílias corretas, do bem, e a gente vai ficar 24 horas sem estuprar ninguém. Será que a gente consegue? Aí nos rádios vão falar assim, está chegando a data de ficar 24 horas sem estuprar ninguém. E aí eu imagino as pessoas falando assim, porra, tem que ter uma data para isso? Eu acho que é porque a sociedade não se interessa. Sabe, a sociedade é uma coisa tão horrível essa, que eu acho que causa um certo distanciamento. Você fala, não quero nem ver, não quero saber que essas coisas acontecem, né? É uma forma de você, de alguma maneira, não participar dessa brutalidade, né? Porque a questão da violência sexual, ela não tem classe, ela não tem cor. Não dá para achar que a religião está fora dessa discussão, que a escola está fora dessa discussão, que a família está fora, não. Violência sexual ela é gritante em todo lugar, do norte ao sul. Existe uma grande diferença que é o silêncio. Que em alguns lugares isso se naturaliza, isso é silenciado por conta de um machismo muito grande. A gente ainda cria os nossos filhos para serem macho. E quando eu ensino isso pro meu filho desde pequeno, eu esqueço de passar esses valores da permissão, do que é moral, do que pode ser feito, do respeitar da mulher, do querer dela e, acima de tudo, de respeitar as crianças. Então há um elemento aí de desigualdade de gênero brutal. Nós somos criadas para favorecer tudo o que
aquilo que o macho não der conta na sociedade, ou somos culpadas ou vamos ter que dar conta. E aí você tem um padrão de comportamento social que é: coisifica a mulher, o homem pode fazer tudo, o homem branco e rico pode fazer tudo e mais um pouquinho, e nós mulheres temos que ser submissas. E nós mulheres pobres e negras mais submissas ainda. Mas eu acho que tem uma coisa aí muito importante, a impunidade. Porque a gente consegue ver isso em toda parte do mundo. Mas aonde existe maior responsabilização e maior defesa da vítima, você tem gradualmente uma redução dos casos. Quando comecei esse trabalho na Feminina, eu já tinha, foi 2006, tinha 17 anos de experiência em cadeias de homens. E esse aspecto da violência sexual contra as meninas, isso é uma coisa absolutamente chocante, porque não é chocante, é revoltante, porque as sequelas ficam para sempre. Eu tenho meninas lá, tem uma menina que fugiu de casa com 8 anos de idade e foi morar na rua, na Praça da Sé, com 8 anos de idade. Outras que fugiram, que saíram de casa com 10, 12 anos, 15 anos, é um número enorme, enorme, porque não tinham condição de permanecer na casa na presença do estuprador, não é? Mas eu canso de ver, elas me contarem essa experiência, hoje mulheres, fez com 30, 40 anos de idade, e ao contar a experiência ficarem trêmulas e escorrerem lágrimas dos olhos. É muito frequente isso. Quer dizer, deve ser um trauma tão brutal que se carrega pelo resto da vida, e para falar nele, a dificuldade é muito grande. Minha mãe, ela me teve com 13 anos de idade. Com 5 anos, as coisas começaram a piorar, porque meu padrasto ele começou a beber todos os dias. E toda vez que ele bebia, ele chegava em casa, ele agredia a minha mãe. Ele batia muito nela. De tantas agressões que ela sofria, ela começou a produzir agressão também. Então eram surras e mais surras que eu levava. Muitas noites, quando ele chegava, eu sentia que ele me tocava. E eu ficava, no primeiro momento, eu ficava com medo porque ele me ameaçava. Ele dizia: olha, se você contar pra sua mãe, eu mato sua mãe e mato você também. Eu não tinha dúvida que ele poderia fazer isso, né? Então eu comecei a fugir de casa. Eu pegava barco, não sabia ler, não sabia escrever, entrava no barco e ia embora, sem destino. E quando eu chegava nessas cidades, eu caminhava pela cidade por horas, e quando eu estava com fome, eu batia na casa de alguém, falava que estava com fome e contava o que tinha acontecido, porque eu tinha hematomas no corpo, então as pessoas acreditavam. E aí eles falavam: não posso ficar com você, você tem família. Então me mandavam para Manaus e a história foi se repetindo cada vez mais forte, mais violenta. Quando eu comecei a falar para ela que o que estava acontecendo, ela não acreditou. Então quando ela não passou mais a acreditar em mim, foi quando realmente eu me senti, eu digo, eu não sou nada para ela. Ela prefere ficar com ele do que comigo, de que acreditar em mim mesmo. Foi quando eu não quis mais voltar para casa. A última fuga que eu fiz, eu não fui para a cidade, não, eu fiquei em Manaus mesmo. Só que eu fiquei morando no centro da cidade. Foi quando eu conheci o outro lado da violência também, que é da exploração sexual. Foi quando você é usado para algo, né? Sem saber que está sendo usado. A rua me causou muitas dores também, então eu não tinha para onde ir, então eu tinha perdido a esperança mesmo. Chegou um momento que eu disse: onde me colocar eu vou ficar, não saio mais. E foi quando me levaram para o acolhimento institucional, e aí eu fiquei nesse abrigo por mais ou menos uns 3 meses, 4 meses, porque minha mãe não tinha ido mais me procurar. Era um abrigo do Estado que maltratava muito a gente também. Se eles vissem a situação daquela, eu ia apanhar.
Comecei a bater a enxada no muro. Então, em 15 dias, já tinha um buraco. E aí foi o momento. Eu corri, mergulhei no buraco e passei. E foi quando eu cheguei na casa Mamãe Margarida. Ela me deu banho porque eu estava muito suja de barro ainda por ter passado pelo buraco. E eu lembro o cheiro da roupa que ela me deu, porque eu nunca tinha tido uma roupa nova. Aquele momento que eu chegava escura, eu comecei a ver a luz. A maior parte dos casos de violência sexual no Brasil, eles são interfamiliar. Então, quem abusa dessa menina é alguém muito próximo. Às vezes a mãe, tu para escutar uma menina, a mãe dela sofreu violência na infância e ela superou. Então, a filha também vai superar. Sempre a exploração, ela começa na violência, no abuso. Abuso e exploração são coisas distintas. No entanto, elas estão intimamente conectadas. Quando você olha essa menina de 5, 6 anos abusada, todo mundo fica condoído. Todo mundo olha essa menina e fala, ai meu Deus, ai que coisa, essa menina, a gente precisa cuidar dela. Quando essa mesma menina está aqui, mais tarde, com 13 anos, a sociedade olha para ela e dá de ombros, porque diz o seguinte, ela está aí porque ela quer, não, está aí porque quer, cadê a mãe dessa menina? Não é? Então, essa visão que a sociedade tem de uma diferença que não existe. Essas duas são as mesmas meninas, não é? É a mesma menina que está nessa situação e que está nessa situação e que está nesse ciclo perverso de naturalização, de abuso, de objetificação. Então, a gente está falando desta cultura, que é uma cultura permissiva com o casamento infantil, com a sexualização precoce. E aí é natural que a exploração sexual não seja vista como um problema. A exploração sexual é quando há uma troca mercantil, quando essas crianças e adolescentes são exploradas em troca de alguma recompensa. Seja dinheiro, seja um convite, seja uma carona, seja uma comida, seja uma bolacha, seja o que for. Hoje a questão da exploração sexual, ela não é de rua, ela não é mais somente de rua. Não é mais uma menina ou um menino rodando uma bolsinha no meio da rua. A exploração sexual hoje ela acontece no WhatsApp, tem turismo, tem exploração sexual no cotidiano das pessoas, tem exploração sexual nas festas, tem exploração sexual no meio político. Tem muita pornografia infantil na internet, nas redes sociais todas.
Todas, não só tipo Deep Web, que é esse lugar que você não sabe muito bem como se acessa, mas também em lugares mais fáceis de acessar. Não é só quem é um super hacker da internet que consegue acessar esse tipo de conteúdo, não. Eu fico achando engraçado, porque a galera consegue derrubar página de ativista que botou um mamilinho de fora. Aí, os grupos de pornografia infantil, ninguém consegue derrubar. Você derruba um, nasce outro, nasce vários. Tem tanto mercado, tem tanta gente. A galera que tá no poder tá usando, sabe assim? Tipo, os deputados, às vezes o prefeito tá no rolê. Aí você vai falar assim, prefeito, a gente gostaria de uma política que melhorasse essa situação. Aí ele vai falar, entendo a sua necessidade, mas não vai dar porque eu que criei a rede de exploração, então não vou querer que derrube, tá? Mas se eu gostaria de um poste, asfaltar uma rua, a gente até consegue, sabe? Mas eu acho que existe uma contradição aí, né? De um lado, os homens se revoltam contra o outro que usa da violência para estuprar uma moça que passa na rua. E de outro lado, os homens toleram a prostituição infantil, né? O número de homens que acha normal, uma menina de 12 anos que se prostitui, faz parte da rotina da vida, né? Eles não acham que isso é um estupro, não acham que eles estão usando da violência sexual. Tem mil desculpas aí que eles se dão para ter esse interesse em abusar de meninas na mais tenra idade, né? Você tem abusadores de todas as classes sociais, né? Isso é bem importante, porque a gente está falando de uma cultura. Mas a maioria das situações de exploração sexual se dá com o abusador eventual ou o abusador ocasional. O que é o abusador eventual? Ele não está fazendo uma viagem com o fim de exploração sexual. E ele não se sente um abusador. Por quê? Porque ele acha que está ajudando aquela menina que ela precisa e ela está lá para isso mesmo. Ele não se sente um criminoso, apesar do Código Penal dizer que pagar para fazer sexo com uma menina de 14 a 18 anos é crime de exploração sexual para quem tem a relação, para quem agencia, quando é o caso de agenciamento, e para o estabelecimento que aceita esta situação. A legislação faz o seu papel. O que acontece é que muitas vezes o aplicador da lei, quem está lá para fazer, acaba não levando em consideração aquilo. Ou então acaba sendo movido por esse sentimento de que é costumeiro, aceitando as desculpas do agressor. Isso causa uma revolta, né? Porque a lei está lá para ser cumprida, independentemente de quem seja o agressor. Pobre, rico, empresário, professor, padre, não. Eu costumo dizer, o agressor, o sujeito ativo do abuso sexual é um crime democrático. Qualquer pessoa vai cometer, qualquer pessoa pode sofrer. Para esta adolescente de 13 anos, o dia 7 de agosto ficou marcado. Ela foi resgatada pela polícia dentro de um motel. O empresário, de 37 anos, e a tia dela foram presos. Ambos são investigados pela polícia e pelo Ministério Público por suspeita de pertencer a uma rede de prostituição infantil. A história dessa menina, ela começa com abuso aos 5, 6 anos de idade por um parente muito próximo. Nesse lugar onde ela estava, que era o lugar de cuidado, a tia começou a vender ela para este empresário. Um belo dia recebemos uma denúncia. Ela se encontraria em determinado motel com uma pessoa. E lá dentro flagramos uma cena chocante. Uma garota muito pequena, magrinha, parecia ter uns 10 anos de idade, o tamanho. Um homem, né, um homem adulto, né, com a tia sentada na beira da cama vestida, ou seja, a tia se certificava de que ela realmente ia cumprir o acordo. Nesse caso em específico, o flagrante foi feito e ele foi liberado em audiência de custódia. Isso gerou uma revolta popular muito grande,
a imprensa noticiou, foi amplamente divulgado. E isso também ajudou muito para que a gente conseguisse, num segundo pedido de prisão, conseguisse que ele voltasse para o cárcere, o processo todo caminhasse para que agora já esteja concluído para a sentença. Há um elemento que a gente não pode deixar de pensar. Quanto mais eu me afasto das capitais dos estados, mais violação de direito eu encontro. Porque menos cidadania eu vou ter, menos rede articulada de proteção eu vou ter. Então, se essa criança ela sofre, além dessa negligência, uma violência física, isso agrava a vulnerabilidade dela. Mas se ela sofre uma violência sexual, realmente isso é um elemento que a desestabiliza de uma forma que ela acaba sentindo uma necessidade de buscar algum tipo de recurso para evadir daquela casa. Então, nessas situações, muitas vezes, elas vão entrar em contato com os abusadores, com os exploradores, que vão favorecê-las com trocas, né? Porque nem sempre é o dinheiro, às vezes são bens. E a partir das falas das meninas, elas dizem assim, olha, eu prefiro ser abusada por uma pessoa que eu não conheço. E há aí um elemento que é muito forte, que é a baixa autoestima, né? Então ela precisa ser aceita, ela também quer ser amada. E aí ela também é ensinada que o que a torna mais empoderada é o dinheiro. Nós vivemos uma relação de coisificação das pessoas, né? Você é o que você veste, o que você consome, o que a sua estética diz. Então, geralmente, essas meninas, elas também estão querendo serem vistas como pessoas importantes. Quando você tem nas regiões urbanas mais fortemente a situação da exploração, normalmente você não tem quadros de fome extrema, de vou ganhar dinheiro para poder comer. Você tem situações de naturalização da venda do próprio corpo, como se isto não tivesse importância. Gente, aí a gente tem que olhar de novo. Por que que não tem importância? Não tem importância porque essa menina vem sendo fruto de uma violência sistematizada desde que ela nasceu. É uma violência social, né? Ela está sendo vítima desta violência. E aí ela não reconhece como violência o que está acontecendo, o que ela está se colocando, a posição na qual ela se coloca. Na verdade, você perde a possibilidade dela construir uma história diferente para si de vida. Querido diário, tenho a pele escura. Meu apelido é Preta. Como eu sou magra e não tenho nada de barriga, ninguém diz que já tive filhos. Sou muito alegre, mas também muito triste. Toda minha alegria tem o dobro de tristeza. Perdi meu pai com 5 anos. Minha mãe teve que deixar os filhos na casa de uma senhora, a Dona Maria, que botava gente para vender flores no sinal, em restaurante, em todo lugar. Saía pra rua às 7 horas da noite e só voltava para casa às 4, 5 horas da madrugada. Se não vendesse todas as rosas, Dona Maria não me dava nem comida e nem roupa. Ela cansou de dar com as rosas na minha cabeça quando eu voltava com as flores para casa. Essa história de vender rosas foi que me levou para a prostituição. Eu me prostituía para ter o dinheiro da rosa. Era mais rápido. Jogava as flores fora, assim que arrumava um cliente, levava o dinheiro para a Dona Maria e não precisava ficar vendendo mais nada. Podia brincar. Quem me levou para essa vida foi a irmã mais velha de uma colega minha da favela. Ela me levou para a casa delas e apontou para o pai que tinha uns 40 anos e disse: se você colocar a boca no pinto dele, você ganha um pacote de macarrão e R$10. Depois disso, fui perdendo a inocência. Naquela época, comecei a conseguir bastante dinheiro fazendo programa dentro e fora da favela. Podia comprar todos os brinquedos que quisesse. Com a grana da prostituição, comprei minha primeira Barbie.
como as meninas de exploração são vistas? Elas são invisibilizadas. Você vê uma menina de exploração, você diz que ela é uma enxerida, que ela gosta de pegar o marido das mulheres casadas, mas você não responsabiliza, e isso tem a ver com relação de gênero, os homens que muitas vezes poderiam dizer não para essas meninas. Por que a gente não responsabiliza os homens? Enquanto a gente não olhar este homem que tem relação com esta menina como um criminoso e não olhar esta menina como isenta de responsabilidade pela situação que ela está, a gente vai continuar julgando que essa menina é culpada. E isso não se resolve. Então a gente está falando de uma sociedade adoecida, né? De uma sociedade que se relaciona culpabilizando aquela menina, né? Não, ela tá lá, ela tá lá porque ela é safada. Ó só, tá vendo? A gente já tentou tudo, mas ela gosta daquilo. Então há uma incompreensão do que são essas pessoas e do quanto de sofrimento tem ali e da minha responsabilidade enquanto sociedade. Isso é muito importante, né? Quando alguém presencia uma situação de exploração sexual, ela só tem duas opções: denunciar ou ser cúmplice. Se uma menina está andando na rua de saia curta e acontece alguma coisa com ela, de quem é a culpa? Eu acho que ela devia usar a saia mais compridinha, porque chama atenção. Metade culpa dela e metade culpa da estrutura familiar, entendeu? Dos pais, né? Essa parte aí, a culpa é toda nossa. Com certeza. Muitas meninas provocam mesmo. Se uma menina andar com uma mini saia e um decotezinho de sutiã, então ela está provocando aquela pessoa doente. Dos pais que não deu uma educação, que não vigiou como deveria, que não teve presente como deveria. Não culpa, assim, nem quem violentou e nem quem usou. Nós não devemos provocar, né? Eu acredito assim. A culpa não é do agressor? Culpa é do agressor, mas tem situações que você não poderia deixar ela vulnerável. Também, mas é dos familiares, porque os familiares têm que dar apoio. Bom. Do homem. Se ela está com a roupa inadequada e acontece alguma coisa com ela, a culpa é unicamente do agressor. A vítima nunca, jamais deveria ser culpada. E aí, senhores? Beleza? Que maravilha isso, hein? Bom, aqui às margens do Rio Negro, né? A gente está ainda no porto de Cacau-Pireira, que pelo que eu entendi, era onde era a chegada das balsas que vinham de Manaus do outro lado, chegavam aqui. Então acabou virando um centro de comércio de muita gente e tal. E eu acho que para mim é sempre um aprendizado, né? Quando você sente o pulso do dia a dia, da rua, das pessoas, te dá uma sensação, uma visão e uma opinião muito diferente de quando você lê nos livros, ou quando você vê no jornal, quando você assiste os documentários. Quando você está na rua, te dá a sensação real do que está acontecendo. Você vai no problema. Mas me disseram que tem muita menina nova na rua hoje em dia. É porque ela não se respeita. Ela o quê? Elas não se respeitam, porque elas se respeitassem, trabalhassem, estudassem, elas eram outras coisas boas. As meninas não se respeitam? Mas você acha que elas vão pra rua cedo? É cedo, daqui a pouco vem com o filho no braço para os pais criar. Mas a minha pergunta é essa, você acha que elas vão pra rua cedo por falta de opção, por falta de oportunidade ou por falta de vergonha? É de vergonha. Você acha que é falta de vergonha ou falta de oportunidade? De oportunidade também. Tem muitos que vai pra vida, mas porque é forçado, né? Que elas... A culpa é do gringo ou a culpa das meninas? É das meninas também, né? Por quê? Falta de...
Elas se deixam Elas se envolver, deixam, né? Claro. Por conta do dinheiro mesmo. Também tem oportunidade também de Então a menina de 11 anos que sai com o gringo aqui, a culpa é da menina. É do gringo também, né? Eu peço dinheiro pra dona, ela gosta de dinheiro. O programa aqui vai custar R$10. R$15 a menina pega. E o que vocês acham disso? Não, isso aí não... Mas alguém alguma vez já chamou a polícia porque viu uma menina ou chamou o conselho tutelar, ou chamou a juizado de menores, ou chamou algum tipo, ou vocês acham isso, com toda sinceridade e respeito a esse assunto, que é um assunto delicado, hoje já virou paisagem, ninguém nem percebe. Não é normal, mas a gente acha que é normal, porque ninguém faz nada, as autoridades não fazem nada. Mas a mudança não começa na gente, será? Não, com certeza, com certeza. A minha tem nem corpo de mulher ainda, criança. Criança. E aqui porque assim a gente está num bar com sinuca e bebida, ou seja, é um lugar propício para aparecer. Aparece. Com certeza. Com que idade? 12, 13, 15. É duro, né? Mas é a realidade. É muito complexo. Enquanto você não conscientizar que aquele safado de 45 anos que está dando R$30 para ela na balsa, pode ir para cadeia, e que ele vai ser reprimido pela sociedade, e que ele vai ficar envergonhado pela sociedade, esse problema não tem solução. Prende as cabritas que meu bode tá solto. Sabe? Tudo é assim. Tudo é alguma coisinha. Sempre tem um reforcinho nos pequenos detalhes. Desde que você nasceu, você escuta. Aí como que não vai influenciar? Como que você vai dizer que não vai influenciar? As músicas dizem isso. As produções audiovisuais dizem isso. Os livros dizem isso. Os seus pais dizem isso. Os seus tios dizem isso. As pessoas no ônibus dizem isso. Quanto mais velho você for e quanto mais novinha é a sua amante, melhor. Mais maneiro você é. Mais garanhão. Tem que ter muitas. E elas têm que ser novinhas. Diz o Google que quem pesquisa novinha, bota lá novinha, bota junto as seguintes palavras: sexo, pornô, comendo novinha, novinha gostosa, novinha dando, Xvídeos, novinha, sexo com novinha. Povo quer isso das novinhas, né? The more affordable, the more anonymous, and the more accessible pornography is, the more you drive demand. And the internet makes it very affordable, very accessible, and very anonymous. For many boys all over the world, their introduction to sex education is through pornography. And it's only violent pornography because that's the only porn you can get for free. So they haven't got a credit card to go looking for so-called softcore porn, which barely exists. So when you bring up a generation of boys on hardcore porn, you are, as we know from the research, you are increasing the likelihood of them sexually abusing. You are limiting their capacity for intimacy, connection, and empathy, all the things that make people human. Pornography is a public health crisis, but it is a stealth public health crisis. Very few people know about it. I mean, when I go and speak to lawyers, doctors, parents, educators, they've never heard this. They don't know that the average kid is looking at porn by the age of 11. They don't know what the porn is. So there is no adults around. So the first thing we have to do is we have to educate adults about what's going on with pornography.
A Google, né, e outros provedores de aplicação de busca também, eles dizem que eles precisam de uma ordem judicial para retirar o conteúdo, a menos que eles entendam que viole os termos de serviço deles, né, deles próprios. Mas se eles entenderem que não viola, para a retirada desse conteúdo, precisa de uma ordem judicial. Mas, sem dúvida, o papel dos provedores é muito relevante porque com os algoritmos, tudo é possível fazer, né? Então, a tecnologia permite que tudo seja feito. Agora, é necessário essa discussão para ver em que medida que eles devem aplicar isso para evitar que esses conteúdos sejam disponibilizados. É muito difícil para uma criança denunciar. É muito difícil para um adolescente denunciar. Quando ele denuncia, ele precisa que todo o sistema, seja o conselheiro tutelar, seja a delegacia, a saúde, todo mundo esteja preparado para acompanhar ele, para que ele não desista. A vítima ela era indagada, em regra, ela tinha que responder e contar a história de toda a exploração que ela sofreu por em torno de 7 até 11, até 15 vezes, dependendo da situação. Quando ela chega na quinta, na sexta vez, ela nega o fato. Ela fala, não aconteceu nada. Não quero mais falar. Ela não quer mais falar, é uma proteção. Por isso que teve uma alteração legislativa recente, agora em 2017, a lei, que entrou em vigor agora em 2018, do depoimento especial e do depoimento único, em que a vítima é ouvida uma única vez, vai ser uma pessoa capacitada que vai fazer a escuta dessa vítima para poder aplicar todas as medidas protetivas que ela necessita. Aqui em Manaus tinha um grupo que vendia pacotes de turismo nos Estados Unidos para americanos virem para cá para o Festival de Pesca de Tucunaré. Esse barco ele parava no porto de alguma cidade, um turista descia, ele seduzia a menina e a menina era convidada para ir para o iate. E ela era convidada por coisa besta, como, você quer conhecer o iate? Você quer tomar uma Coca-Cola? Ele leva para tomar lá no iate. E as meninas iam para lá. Tinha uma garota que me chamava muita atenção, porque ela foi iniciada aos 11 anos pelo agenciador, que era o dono da agência de turismo, dono do barco. E ele quando abusava dela, ele dava aquele dinheiro para ela e ele simplesmente, além da questão de ela voltar, ele preparava ela para receber outros turistas. Uma coisa que me chamou sempre muita atenção, eu acho que eu estou ainda nisso, por essa frase, quando ela falava que eu volto lá toda vez porque ele disse que um dia ele vai me levar para Disney. Então ela voltava com isso, não era só para pegar aquele dinheirinho, mas com o sonho de que um dia um daqueles turistas também iam levar ela para uma vida melhor. O que uma menina sonha? Eu quero ser pedagoga ou pediatra. Meu sonho é fazer uma faculdade no Japão. Sonho em fazer uma exposição de artes com massinha. Viajar para Disney. Ser pediatra ou veterinária. Jogador de futebol ou policial. Ajudar em causas sociais. Eu quero ser veterinária ou geriatra também, porque eu gosto muito de idosos. Queria se formar na aeronáutica. Se essa rua
fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Tive que trabalhar muito cedo, vendendo picolé, pipoca, tentando levar algum trocado para dentro de casa. Aos 12 anos, saí de casa. Não aguentava a miséria. Fazia programa e frequentava boates. Já sofri vários tipos de violência. As que mais marcaram foram os estupros sofridos, tanto dos brasileiros que me pegavam na praia, nas madrugadas, quanto dos gringos que me levavam para os hotéis e faziam o que queriam de mim. Estou buscando um trabalho digno, um trabalho onde eu me sinta bem e que não me prejudique. Ainda tenho a esperança de um dia aprender a ler e a escrever e ser ainda mais feliz. Ainda tenho a esperança de um dia aprender a ler e escrever e ser ainda mais feliz. Ele foi tomar banho e quando terminou me pediu a toalha. Fui levar e quando entreguei a toalha, ele me puxou para dentro do banheiro. Quando entreguei a toalha, ele me puxou para dentro do banheiro, tapou minha boca e fez o que fazia com a minha mãe. Desde esse dia, fiquei com muito medo dele. Na época, não sabia o que era aquilo que ele fazia comigo. Só sei que doía muito e que eu não podia fazer nada para me libertar. Não tive coragem de dizer à minha mãe, mas um dia, quando eu já tinha 10 anos, ela viu meu pai comigo na sua própria cama. Daí pensei que esse pesadelo iria acabar, mas foi o contrário. Ele cresceu cada vez mais, porque a minha própria mãe ficou calada e fingiu que nada tinha acontecido. Não tenho sonhos, não espero nada da vida. O meu desejo é a morte. Não acredito mais em nada, em ninguém. Porque eu tive que trabalhar cedo. Trabalhei com 9 anos, aí não tive mais a oportunidade de estudar, não pude terminar, porque dentro de casa sofria violência também. E quando eu fui trabalhar sofri mais violência também, porque além disso ainda fui estrupada e piorou mais ainda. Ele me socou na boca, meu patrão, e eu perdi meus dentes cedo por causa dos socos que ele deu na minha boca. Eu tive que mentir, né, para a esposa dele, dizer que eu tinha caído. E ninguém acreditava em mim nas coisas que eu dizia. Pronto, aí... Dentro de casa também era a mesma coisa também. A minha mãe não acreditava no que eu dizia. Eu não quis deixar que o que aconteceu comigo acontecesse com meus filhos, não. Que foi muito triste. Até hoje eu nunca contei para meus filhos o que eu passei. Essa é a primeira vez que eu estou contando para alguém.
os espaços podem ser espaços de prevenção, mas, sobretudo, o espaço da escola hoje é um espaço privilegiado. É um espaço onde a gente deve ter um investimento nessa prevenção. Acho que antes de falar de temas conteudistas como geografia, matemática, a gente tem que começar a falar de cidadania, de gênero, de relações de poder, como é que essas relações de poder devem ser trabalhadas na escola e em casa, como é que se educa um menino e uma menina, como é que se respeita um menino e uma menina, uma adolescente e uma adolescente, porque muitas vezes nós não sabemos fazer isso. Pode ser? Pode entrar, gente, cada um sentando no seu lugar. Vamos lá? Então vamos aprender as partes íntimas do nosso corpo. Todas elas vocês precisam conhecer. O que são as partes íntimas do nosso corpo? Peito, as partes íntimas. Bumbum, ela falou vulvinha e falou também o quê? Pênis, muito bem. Quando uma criança se apropria de conhecimento, quando uma criança se apropria de informação, que ela sabe o que é o corpo dela, que ela sabe o que ela quer brincar, ou ela quer desenhar, ou ela quer abraçar o pai, ela tem que saber como é que o corpo dela se limita ou avança no espaço. Dar as mãos para um adulto conhecido e atravessar a rua. Sim. Pode? Pode. A gente pode conhecido? Sim. Ninguém pode te beijar ou te abraçar à força, sem você permitir. Não. Pode ou não pode, gente? Não. Uma vez eu estava indo na esquina perto da minha casa. Aí o carro preto estava... Eu pensava que ele ia passar direito. Mas quando eu estava andando, ele me chamou para dentro do carro e eu corri para contar pro meu pai. Tá vendo, Ian? Pensar em enfrentamento à violência é pensar em desenvolver habilidades de autoproteção na criança, mas é pensar também em como fortalecer os adultos que cuidam das crianças. Nesse sentido, a gente tem a importância de trabalhar com a escola, com as igrejas, com as organizações comunitárias. Todo mundo que cuida da criança precisa ser capaz de lidar com essa questão. As medidas de autoproteção são importantes, mas não são suficientes, porque a criança precisa dessa rede realmente de proteção, dessa aldeia que o protege, né? É preciso que a escola esteja conectada com a comunidade, com essas instituições. É preciso que essas instituições trabalhem juntos, né, e se fortaleçam. Falar de gênero e sexualidade no ambiente escolar é fundamental, porque na escola é o lugar que a criança e o adolescente mais socializa, faz muitos amigos e amigas. Potência que tem de construir com meninos e meninas uma discussão sobre sexualidade, sobre gênero, é que meninos e meninas começam a ter outro tipo de relação. Os meninos começam a entender que falar de masculinidade é necessário, é importante, é fundamental, pela vida das meninas e pela deles. As meninas começam a montar coletivos. Isso é muito bom. Cadê a comida aqui nessa casa que eu não tô vendo comida? A conversa, o acolhimento é sempre para nós aqui o melhor caminho para a gente ir descobrindo o que está acontecendo. O projeto Meninas Mulheres tem essa perspectiva e de dar repertório para essas meninas do lugar delas na sociedade, como elas têm que se colocar, o que as agride, o que as desrespeita e como elas podem lidar com isso. Vai chamar de filme de concreto? Então. Ainda tem isso? Ainda tem. A gente não... Algumas pessoas mexem com as mulheres pelo fato da roupa, pelo fato da maquiagem. E isso não define o caráter de uma mulher. Então a gente vive isso no dia a dia. Eu acho que a gente não devia se acostumar com isso, até porque isso é errado. A gente também percebe que elas estão começando a desenvolver a ideia da sororidade, sabe? De me preocupar. Elas usam sempre uma frase, né? Que todo ato de luta é um ato de amor. Mulheres têm medo. Porque existe agressão, estupro e outras coisas. É difícil para nós mulheres.
Vamos começar? A gente vai trocar um papo aqui bem curtinho hoje sobre masculinidade. A gente agora vai construir juntos um homem. Eu quero que vocês me falem tudo que esse boneco precisa para ser um homem. Começou. Barba, coração, um pênis. Existe um problema em ser homem no Brasil. Existe um problema em ser menino no Brasil. É imposto essa masculinidade, que é o único modelo que a gente tem, às crianças desde pequeno. E essa masculinidade é violenta, ela é agressiva com mulheres, então ela é machista, ela é misógina, ela é LGBTfóbica, racista. Racismo, nenhuma criança nasce racista, nenhuma criança nasce homofóbica, nenhuma criança nasce machista. Então, assim, é o exemplo que as crianças recebem em volta e acabam criando homens agressivos, homens que querem o poder. Trazer os meninos para o centro da discussão de violência de gênero é primordial porque eles são, ou poderão ser, os autores dessa violência. Tudo isso eu acho que seria bem resolvido com a educação. Porque, vamos supor, alguém adulto. Se você chegar e falar que aquilo é errado, às vezes ele não vai te dar ouvido, porque ele é adulto, ele acha que ele já é suficiente e já sabe o que ele está fazendo. Mas quando você chega numa criança e fala que aquilo é errado, isso pode mudar o que ela acha. Então, tudo seria resolvido no começo, na educação. Eu não considero a gente como só um grupo. Então, somos mais uma família do que um grupo. Sim, eu acho que isso dá meio que um sentimento de proteção, né? Saber que você tem alguém pra quem desabafar, alguém com quem contar. Que a gente não tá sozinha. Que elas são, tipo, tudo pra gente, uma pra outra, assim. É possível um mundo sem violência, né? É possível um mundo onde eu possa compreender que o outro ele é sujeito de direitos. E esse mundo sem violência, ele é um mundo que ele tem que vir assim dos adultos, sabe? Uma menina da minha idade, ela quer que o seu maior sonho seja realizado. E quer que o mundo tenha menos preconceito. Se ela quiser ir à lua e voltar no mesmo dia, ela pode. Eu imagino, agora mesmo eu tô imaginando um mundo melhor. Quando você fecha os olhos para a situação dessas meninas exploradas sexualmente, desses meninos explorados, você, na verdade, perpetua esse ciclo de desigualdade, de pobreza, de miséria desta camada da sociedade. Então, fechar os olhos tem um custo social gigante. E este custo social gigante impacta no desenvolvimento do país. O desenvolvimento econômico e social tem que andar juntos. Uma sociedade que não investe na infância, ela não toma decisões inteligentes. E se a gente tem uma sociedade onde as crianças são vulneráveis, são vítimas, a gente vai ter um grupo de pessoas infelizes, no final das contas. Todo mundo tem o direito de ser feliz. A minha felicidade, ela não pode depender do sofrimento do outro, do fracasso do outro. E eu tenho que garantir que junto a gente pode construir um mundo de paz. O mundo de paz é esse, onde a gente não roube a infância de ninguém. Roseira abriu-se em mulher, mulher errou de caminho, e o caminho da desanada é o grande amor ali suar.
porta encostar. Lavava as mágoas com água e a tristeza nunca enxaguava. Pelo nome do bem querer, mal queria nada. Mas seu nego despertou, deu-lhe um beijo na testa. A roseira roseou e a preta não quis festa. Regava um estio pra colher, colhia mais que plantava. No plantio de cana amarga que amargava o seu langor quando o sol raiava. De que valerá o arrebol? De que servirá ser alada? Se a inocência lhe fez culpada, qual rosa que despetalou pra ser ofertada? Nunca mais nego voltou pros olhinhos da preta. Foi a preta que cegou, ou a porta é que é estreita. Esqueceu, preta esqueceu, preta virou breu ao morro acendeu. Esqueceu, preta esqueceu, preta virou breu ao morro acendeu.